Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e olha só, 2 dias seguidos com vídeo no canal, 2 dias seguidos basicamente do mesmo assunto. Eu tô aqui de novo pra falar do São Paulo. Eu tô parecendo até aqueles caras da tal mídia especializada que eu falo que eu não gosto, mas é mais um vídeo de opinião, né? E é opinião com informação, né? Falar um pouquinho sobre as movimentações do dia de ontem, principalmente envolvendo a torcida organizada, né? A principal organizada do São Paulo, a Independente. Algumas movimentações nas redes sociais, fora o que aconteceu ontem no CT e a informação do João Pedro Sgarbi da Band, né, do Jogo Aberto, de que o clima não teria ficado legal ontem após uma polêmica nas redes sociais do meia atacante Marcos Paulo. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para todas as redes do Japão FC, o projeto com o qual eu colaboro, tudo sobre o futebol japonês, e às vezes a gente acaba postando alguns outros esportes por lá também. Então vale a pena você dar uma olhada se você gosta do esporte japonês, dá uma passadinha por lá. Bom, galera, é o seguinte, vamos começar então com a informação do João Pedro Sgarbi, né, da Band, de que ontem no treino o clima teria ficado muito pesado, teria tido uma discussão entre o Rogério Ceni e o Marcos Paulo que no dia seguinte, né, à eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, postou uma imagem meio que cobrando porque ele não é utilizado. E ainda teria curtido comentários de alguns torcedores criticando o trabalho do treinador. Esse clima ficou pesado, teve essa discussão e alguns jogadores ficaram do lado do Marcos Paulo. Bom, qual que é a minha opinião nisso? Eu acho que é até legal quando o jogador ele reclama de não estar sendo utilizado. Eu acho importante e mostra que o jogador ele quer jogar, ele quer ir para cima, ele quer estar presente. Ele acha que ele pode mudar alguma coisa. Seria pior se ninguém tivesse cobrando nada. Ah, tô satisfeito aqui no banco, tô ganhando meu dinheiro sem jogar. Ok. Então eu acho muito importante e o jogador tem esse direito. O que eu acho que não pode acontecer é atrapalhar o trabalho do treinador, como foi o caso. O trabalho do Rogério Ceni já é fraco nesse momento, né? Já está balançando. Embora algumas pessoas da diretoria tenham já declarado que o Rogério Ceni está mantido, que ele é o técnico do São Paulo para o ano, a gente nunca pode confiar em que dirigente fala. Então, eu acho que não pode atrapalhar o trabalho do treinador, como nesse caso está atrapalhando. O problema nesse caso, principalmente, é algumas incoerências do Rogério Ceni nas suas falas, né? Dizendo que quem treina bem vai estar em campo e na coletiva seguinte não, até treina bem, mas não tem a intensidade necessária. Enquanto isso, ele dá prioridade a alguns jogadores que não vêm rendendo tanto em campo, como o Alisson, como o David inclusive trazido pelo Rogério. Então é mais ou menos isso que tá pegando uma parte da torcida que fica contra o treinador. O Rogério vem sendo incoerente em algumas falas. Se quem treina bem joga, então você tem que deixar claro pro torcedor como que tá sendo esse treinamento. Você precisa abrir o treino, mostrar um treino e falar, ó, tá vendo aqui, o Alisson tá rendendo, o David tá rendendo, o Marcos Paulo já não tem tanta intensidade. O torcedor ele não consegue assistir o treino, ele não consegue ter certeza. Ele assiste os 90 minutos do time em campo. E se os 90 minutos do time em campo é com o David sendo burro, perdendo os gols que perdeu contra o Água Santa, o torcedor óbvio que vai ficar contra o David e vai se perguntar, poxa, será que o Marcos Paulo treina tão mal? E isso é uma dúvida da própria imprensa. Por quê? Porque não tem treino aberto. Se o treino fosse aberto, talvez a gente tivesse mais margem para falar e para saber do que o Rogério Ceni está falando. Então, nesse momento, tudo o que o Rogério Ceni fala para mim é incoerente, é hipócrita. Como se ele tivesse os protegidos dele, né? Quem ele gosta, quem está por ele e ele está por eles. E alguns outros jogadores, como por exemplo o Luan, há um tempo atrás, que não jogava, né?
Tanto que uma das condições para o Luan renovar é justamente ele ter mais minutos. A gente já vai entrar num tópico do Luan quando a gente for falar da torcida organizada. Mas para encerrar esse comentário sobre o Rogério Ceni, ele passa longe de ser o maior problema do São Paulo, tá? Eu já disse aqui várias vezes quando o Rogério Ceni tremeu no ano passado que não existe ninguém no mundo, no mercado de treinadores, que queira o bem do São Paulo mais do que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni sabe o que é ser São Paulino e eu duvido que ele queira manchar a imagem dele como o maior ídolo da história do São Paulo. Dito isso, Rogério Ceni precisa mudar, tá? Precisa entrar na cabeça dele que algumas convicções dele não estão dando certo, principalmente com esse elenco e principalmente com a quantidade de lesões que ele vem tendo. Então talvez jogar com 3 zagueiros, abrir mão desse esquema de velocidade. Tem alguns jogadores que ele tem que perceber que não estão rendendo dentro de campo e precisam de um tempo no banco, precisam vir do banco para talvez ter um desempenho melhor. Então o Rogério Ceni precisa fazer isso, mas ele passa longe de ser o maior problema do São Paulo nesse momento. Tem sua parcela de culpa, mas não é 100% e passa longe de ser acima de 50%. Eu daria 10, 15% de culpa para o Rogério nesse momento do São Paulo. E aí a gente entra em quem tem a maior parte dessa culpa, né, pelos maiores problemas do São Paulo, que é a diretoria. E a gente entra no segundo tópico do vídeo, que são algumas cobranças da torcida organizada, a Independente, via o seu presidente, o Baby. E aí eu tô com o Instagram oficial da Independente aberto aqui ao meu lado para falar de 2 posts que eles acabaram fazendo. Um deles eu vou até trazer um ponto a mais do que tá na imagem, porque eu acabei lendo a declaração como um todo, e aí a gente vai entrar nesse ponto também. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Torcida Independente. Acabou o tempo de resort. A pré-temporada começou. Acabou a vagabundagem. Treino de domingo a domingo. Noite. A Independente estará de olho nas baladas mais famosas de São Paulo. Depois de outro vexame, o foco agora é na preparação física, no sono e no desempenho. Então a torcida independente cobrando o elenco para que esse período de 3 semanas, um mês que o São Paulo vai ficar fora de competições, que não vai ter jogos oficiais, que os jogadores parem de estar em balada, de se divertirem e se dediquem aos treinos e à preparação física, à recuperação das lesões. É justo você cobrar esses jogadores, né? Eu não acho que você pode privar o jogador de ter a sua vida pessoal. Mas é claro que nesse momento, com o jeito que o São Paulo vem jogando e com o que vem acontecendo, é claro, os jogadores precisam focar na sua preparação física, na recuperação de lesões, no desempenho dentro de campo. Então, a torcida cobrando aí o elenco, além, é claro, das críticas que já fez ao trabalho do treinador. Mostrando que a torcida organizada não está fechada com ninguém, com grupo político, com jogador, com elenco, com treinador, com diretor. A torcida organizada, nesse momento, está ali vendo os vexames do clube e querendo, da sua maneira, né, se é certa ou errada, cabe a cada um de nós julgar, mas da sua maneira, tentar resolver esses problemas do São Paulo. Ainda dentro desse post feito pela torcida organizada, o Baby também criticou o volante Luan, que curiosamente é o nome atrás dessa camiseta que eu estou falando com vocês. O volante Luan, ele está no último ano de contrato. Agora, daqui 3 meses, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do São Paulo. Tem uma proposta de renovação em mãos, mas não renovou, afirmando que queria mais minutos para jogar. Existe toda uma especulação, nada oficial, de que o Palmeiras está de olho e o Luan pode acabar pulando o muro. O Baby deu uma cobrada no Luan, escrevendo que ou renova ou encosta. É o último aviso. Tá? Essas foram as aspas do Baby. Que o São Paulo está cansado de tirar jogador da comunidade, dar todo o apoio, todo o suporte para o jogador se tornar profissional, a torcida apoiá-lo. E aí a ingratidão vir esses discursos de eu não jogo, eu quero jogar.
e vinha a ingratidão e acabar saindo de graça sem render frutos ao São Paulo, que gastou, é claro, no seu desenvolvimento profissional. É uma opção do Luan, mas também o diretor, né, o presidente da organizada também está certo em cobrar, porque né, é assim, nos últimos anos a torcida do São Paulo pegou muito no pé de muitos jogadores da base e muitos injustiçados. Na minha visão, o Igor Gomes, o Gabriel Sara, agora o Rodrigo Nestor. O Luan nunca foi um desses casos. A torcida sempre esteve do lado do Luan. Também acho que muito por causa do gol que ele fez na final do Campeonato Paulista de 21. Mas a torcida sempre esteve do lado do Luan. E aí o Nestor é tão criticado e renovou até 2027, né? E o Luan ainda não renovou, e pior ainda, a torcida vê especulações dia após dia nas redes sociais de que ele pode estar indo para um dos maiores rivais do São Paulo de graça, sem render nada para o São Paulo. Muitos jogadores do São Paulo também recentemente saíram de graça do clube. O último caso, por exemplo, o Luizão, né, indo para o West Ham. O Marquinhos, o São Paulo teve que vender a preço de banana, porque senão sairia no meio de graça, no meio do ano de graça. Então, a torcida do São Paulo também já está irritada com isso. Então, essa cobrança é extremamente correta também do presidente da organizada. E eu sou totalmente favorável a isso. O Luan ele tem que decidir até o meio do ano se ele vai renovar ou não. E se ele não for renovar, vai querer sair de graça mesmo? Então, desculpa, Luan, mas você não vai jogar, até porque eu não vou ceder um jogador com um preparo físico que vai utilizar da estrutura do meu clube até o final do ano, mesmo tendo contrato, para ele não me render nenhum dinheiro e, pior, poder reforçar um grande rival aqui da cidade. Então, também mais um ponto que, como eu disse, é questão de opinião, mas que na minha opinião pessoal é correto essa cobrança também ao Luan. E aí a terceira cobrança já é em outro post, é o movimento Diretas Já SPFC, que pelo que eu fiquei sabendo, né, são informações ainda por cima. A torcida independente buscou colunistas, youtubers, influencers, buscou todo mundo que faz parte dessa torcida do São Paulo que tem voz ativa. Eu não estou incluso, né? Porque eu tenho 460 inscritos. Eu não tenho voz ativa no mundo do São Paulo. Mas esses caras grandes, como o Barolo, como o Arnaldo e o Tirone, pelo que eu fiquei sabendo, vão ser buscados pelo Independente para que entrem num pacto de cobranças à diretoria por uma mudança política dentro do São Paulo. E é uma mudança política que a gente já abordou aqui no canal. E aí, mais uma vez, eu leio o post aqui no Instagram da Independente. É a ordem do dia. O São Paulo é prioridade. Fim dos conselheiros vitalícios. Sócios e sócios torcedores com direito a voto. Eles se acham donos do que é nosso. Somos 20 milhões de torcedores. O mais popular, o verdadeiro clube do povo. Movimento Diretas Já SPFC. Eu já expliquei aqui no vídeo de 93 anos do São Paulo, você pode procurar aqui no canal, que o sistema político do São Paulo é ultrapassado. É uma eleição presidencial indireta, que se eu não me engano vai acontecer esse ano também. É uma eleição presidencial indireta, onde sócios do clube, né, aquele clube social lá no Morumbi, votam em conselheiros, mais os conselheiros vitalícios, que têm mandato até o fim da vida, e os conselheiros elegem o presidente. E hoje, no São Paulo, os conselheiros eleitos são em menor número do que os conselheiros vitalícios. O sócio torcedor, e eu sou sócio torcedor do São Paulo, não tem direito a voto. Isso vai contra o que é o São Paulo. O São Paulo sempre foi um clube pioneiro. São Paulo sempre foi um clube democrático. São Paulo sempre foi um clube que gosta da inovação. E hoje o São Paulo está com medo da inovação. Sabe por quê? Porque esses caras que estão lá, esses conselheiros, eles sabem que o sócio torcedor não vai votar neles. O conselheiro vitalício às vezes nem liga. Mas eles sabem que o sócio torcedor, se tiver direito a voto, ele vai cobrar o fim do cargo de conselheiro vitalício. Porque, vamos ser sinceros, o que eu, que não sou sócio do São Paulo, ligo pro seu Zé da Botia,
ligo pro seu João que cuida da piscina, que cuida do time de natação, né? Então, não me importa se esse cara é conselheiro vitalício, não me importa o que ele quer fazer, ele tem que ficar de fora das decisões do futebol, né? E já disse aqui que eu já soube que tem gente de lá que é conselheiro vitalício e não é São Paulino, né? Então, óbvio que eu não quero botar o que eu não sei, mas pode ser que tenha gente ali dentro que tá fazendo de sacanagem pra ferrar o São Paulo. Então é isso, gente. O São Paulo precisa dessa mudança política e a organizada tá mais que correta em cobrar. Se eu não me engano, esse ano é ano de eleição e o seu Júlio Casares quer ser reeleito. E sabe por que ele vai ser reeleito? Porque essa galera ali do conselho tá com ele. Enquanto não mudar o grupo político dentro do São Paulo, enquanto não mudar o sistema político dentro do São Paulo, o clube não vai mudar. Mais da metade dos problemas do São Paulo estão na diretoria, estão na presidência, no conselho, no Belmonte, que é um incompetente. Então é isso, gente. Não tem o que falar. Não tem o que falar. A torcida organizada hoje, ela tá mais que correta. E olha que quando precisou criticar a organizada com aquela história de ai, não, camisa rosa, ai o Tricas, ai o Brinquinho. Você sabe que a torcida critica, mas cara, hoje a torcida em geral está apoiando a organizada. Porque de tudo que eu falei aqui, o torcedor concorda muito. O torcedor não quer ver jogador embalada enquanto o São Paulo tá passando vexame. O jogador não quer ver cria da base saindo de graça. O jogador não quer ver diretor omisso, presidente que, após um grande vexame no Campeonato Paulista, tá mais preocupado com a própria imagem, com uma entrevista do Dagoberto. A única manifestação do Casares após a eliminação pro Água Santa foi pra dizer que não foi na gestão dele que o Dagoberto foi proibido de entrar no CT. Que também é um absurdo, né? O Dagoberto, bicampeão brasileiro com o São Paulo, não poder entrar no centro de treinamento do clube pra se despedir de um companheiro. Pra começar, que já é um absurdo o torcedor comum não ter acesso ao centro de treinamento. Devia ser livre pro torcedor. Eu entendo que o treinador às vezes quer fechar um treino, beleza, só que não pode ser regra. É exceção o treino fechado. Olha, eu vou treinar aqui uma jogada ensaiada, por favor, vocês podem se retirar, legal. Fora isso, tem que ser aberto. O torcedor tem o direito de estar lá, de acompanhar o treino, de saber se o que o Rogério Ceni tá falando é verdade ou não. Então tá tudo errado no São Paulo, tá? Tem que mudar a política. Se não mudar a política, não vai mudar o presidente. Se não mudar o presidente, não vai mudar a diretoria. Se não mudar a diretoria, não vai mudar o financeiro. Se não mudar o financeiro, não vai mudar o elenco. O treinador, cara, que nem eu falei, Rogério tem parcela de culpa? Tem, mas ele é o menor dos problemas do São Paulo hoje. Sabe? O menor dos problemas do São Paulo hoje se chama Rogério Ceni. O maior se chama Conselho Deliberativo. Se pudesse fechar o conselho, pra mim melhor. Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem me acompanhado, 19 minutos. Sei que ficou longo o vídeo de novo, mas acho que são comentários e informações que eu tinha que trazer por aqui. Vou ficando por aqui. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o momento do São Paulo. Quero muito ler o que vocês pensam. E eu volto numa próxima. Também aqui na descrição todos os links do Japão FC. Dá uma passadinha por lá. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês para ouvir esse pateta falando 19 minutos. Mais uma vez agradeço, então. Valeu e até mais.